Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria, viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus, dos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E é uma alegria imensurável ter você conosco. Quantos testemunhos, quantas pessoas que eu encontro que vêm me abraçar para agradecer por esse programa e pela TV Evangelizar. Então nós queremos consagrar a tua vida, consagrar você a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. E se você quer escrever uma carta, contando teu testemunho, o teu pedido de oração, escreva já, Caixa Postal 20.548, CEP 81.810.981, Curitiba, Paraná, e coloca programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. Se você também prefere ligar, é o 0800 410 6060. Só para dizer para você que as cartas que foram escritas desde o primeiro programa, elas estão comigo em oração. Então isso é uma bênção. Como é bom a gente poder saber que você escreveu e não ficou em vão a tua escrita. Bem, hoje o nosso texto de hoje, que estamos seguindo o livro, é Digno de um Rei. É muito legal quando a gente pode ir fazendo também essa experiência do amor de Deus. Essa é a fonte da nossa linhagem real. Somos filhos de Deus por causa de nossa estreita identificação com Jesus. Realmente não podemos ficar mais perto dele do que através do batismo. O Papa João Paulo II colocava desta forma: renascendo das águas da fonte batismal, cada cristão ouve mais a voz que já foi ouvida às margens do Rio Jordão. Este é o meu filho amado, no qual me comprazo. Lucas 3, versículo 22. Estamos tão proximamente identificados com Jesus que Santo Agostinho dizia: todos os homens são um em Cristo, e pela unidade dos cristãos constitui um só homem. Agostinho passou a explicar que, identificado com Cristo, nós também partilhamos da tríplice missão como sacerdote, profeta e rei, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Compartilhando sua realeza, compartilhamos tudo, inclusive sua mãe. Leia atentamente o que o Papa Pio X falou a respeito. Pois não é Maria a mãe de Cristo? Em seguida, ela é nossa mãe também. E nós temos que, na verdade, afirmar que Cristo, o Verbo feito carne, é o Salvador da humanidade também, ele tinha um corpo físico como o de qualquer outro homem.
e novamente como Salvador da família humana e de um corpo espiritual e místico, ou seja, a sociedade daqueles que acreditam em Cristo. Nós somos muito mais formados um só corpo em Cristo, como está em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Agora, a Santíssima Virgem não concebeu o eterno Filho de Deus simplesmente para que ele fizeste o homem a partir dela, mas também para que, por meio da natureza assumida dela, ele se tornasse o Redentor dos homens. Por que razão o anjo disse aos pastores: hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor, Lucas 2, versículo 11. Pois no mesmo santo, o castíssimo seio da mãe de Cristo tornou para si carne e se unir a si o corpo espiritual. Padre Pedro hoje está mais uma vez no nosso programa, seja bem-vindo, e vai falar conosco um pouquinho sobre esta realidade da gente ser este filho amado de Deus, essa filha amada de Nossa Senhora. Que bom, irmã Zélia. Uma alegria falar sobre isso, porque existe no coração de cada um de nós o desejo de sermos amados, prediletos, preferidos, únicos. Penso que todos nós fazemos essa experiência, às vezes nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, nas relações de amizade. A gente gosta de ser notado, de ser querido, de ser percebido. Da onde que vem isso? O nosso texto de uma alta densidade teológica, mas ele está querendo um pouco dizer isso. Por quê? Em todos nós existe uma marca de Deus. E Deus nos criou de forma única. Só que o problema é que às vezes nós interpretamos isso de forma errada. Nós achamos que nós vamos ser amados, preferidos, queridos. Se a gente fizer algo de extraordinário, se a gente fizer uma grande obra, se formos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, e é exatamente essa intuição que o texto quer nos dar. Não é isso. Como que eu vou me sentir de verdade amado, querido, preferido? O único modo de viver isso é sabendo que eu sou filho de Deus, que eu fui pensado, que a minha história, o lugar que eu nasci, a minha existência não é um acaso. Mas, como as Escrituras vão dizer, antes do seio materno eu já fui pensado. Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Esse desejo de ser amado, de ser querido, foi Deus que colocou dentro de você para que você pudesse desejá-lo, para que você pudesse buscá-lo. Dentro de nós existe um desejo do belo, da verdade, que no fundo é um desejo de Deus. No dia do nosso batismo, Deus assume esse desejo. E Ele assume a responsabilidade de realizar o nosso desejo. Olha que coisa bonita. O nosso desejo de ser amado, de ser preferido, de ser uma pessoa única e especial, haverá de ser realizado. E como se faz isso? Quando eu entendo o meu batismo. Muitas vezes as pessoas querem batizar e procuram o padre, dizendo: padre, tem que batizar meu filho antes que ele pegue uma doença, antes que ele morra. Então, tudo isso é uma piedade e faz bem, mas o sentido profundo do batismo não é isso. Eu sou batizado porque naquele dia Deus assume a minha vida, assume a minha existência e diz: você é meu filho, tudo que é meu é teu. Para ti eu dou o meu amor, a minha atenção e a minha predileção. Por isso que no dia que Jesus é batizado no Jordão, o céu se abre e o Pai se manifesta dizendo: este é o meu filho. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza tem o meu dedo, tem a minha vontade, tem a minha presença. O nosso batismo nos configura a Cristo. No batismo eu me torno
pela graça de Deus, filho de Deus. E quando eu toco essa graça, eu me sinto amado, porque tudo que nós fazemos na vida, na verdade, é para realizar esse grande desejo. Eu queria convidar você que me ouve e me assiste agora, a despertar dentro de você esse desejo que já existe, o desejo de ser amado, de ser pensado, de não ser um anônimo. O teu batismo te fez filho, você tem um nome, você tem uma identidade. A sua impressão digital, ela é única, ninguém tem igual a você, para dizer, você é um filho predileto de Deus. E só em Cristo eu posso experimentar essa predileção. E Maria é mãe. Maria, que é mãe do Cristo, cabeça, é também mãe do corpo que somos cada um de nós. Por meio de Maria, a gente pode fazer essa experiência de ser amado, de ser único e de ser querido por Deus. Quando eu faço essa experiência, porque Deus não tem muitos filhos, Deus tem um filho, que é Jesus, e é nele que eu sou filho, é nele que você é filho ou filha. Por isso que nós somos um povo, um corpo único, porque somente em Cristo a gente pode viver essa realidade do amor e da predileção. Por isso, quando a gente entende o nosso batismo e a vontade de Deus para nós, vai saindo do nosso meio o egoísmo, a divisão, as rivalidades, rixas, coisas que não são difíceis de serem percebidas na nossa vida, na nossa realidade familiar, nas nossas relações interpessoais. A partir do momento que eu me convenço que eu sou amado e que eu sou filho de Deus, a nossa vida, a nossa família, a nossa existência, as nossas relações vão sendo transformadas. Que a graça de Deus te alcance hoje, que o Espírito te convença daquilo que você já é. Você não precisa se tornar, não é por causa do teu nome, da tua inteligência, das obras que você faz, que você vai ser amado. Aliás, depois de tudo que a gente faz, se a gente for sincero, às vezes a gente termina dizendo, mas é só isso. Sabe por quê? Porque a única coisa que pode te realizar de verdade é aquela certeza interior. Eu sou alguém amado, eu sou alguém pensado. Até os meus limites foram pensados e programados por um Deus que me ama e me quer bem. Que coisa mais linda. Nós vamos sair para o nosso intervalo. Já voltamos com a graça de Deus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E agora, neste momento, nós vamos ter o nosso testemunho e eu faço um convite para você muito especial. Você que ainda não é um associado da TV Evangelizar, ligue já no 0800 410 6060. Ajude-nos a manter essa TV no ar. Tenho certeza que a tua ajuda material, por mínimo que seja, ela se transforma aqui em milagre. Pode saber disso. Eu creio que a ajuda de muitos que doa pouco se transforma em milagre. Então, que você tome a decisão de ajudar a gente a evangelizar. Quando você ajuda, também com a tua oração, com os teus joelhos no chão, pode saber que muitas graças entram aqui
nessa TV. Então nós já agradecemos você, que Deus recompense e lhe dê 1000 vezes mais por aquilo que você doa para essa TV, que é a tua casa, que é também a tua evangelização. Nós temos agora o testemunho do Padre Pedro. Agora temos o meu testemunho. Mais do que o meu testemunho, eu queria fazer uma partilha de vida, porque no outro programa eu falei um pouco da minha experiência no mosteiro, olhando para Maria como aquela que tem Cristo dentro de si, olhando não para o aspecto daquilo que ela faz, dos milagres, das graças que ela nos traz, mas olhando para ela como aquela que nos ensina o que vale a pena na vida, que é trazer Cristo, viver de Cristo e para Cristo. Agora eu queria partilhar um pouquinho da minha vida sacerdotal. Eu tenho 19 anos de ordenação presbiteral. Há 19 anos eu exerço o meu ministério. Passei 5 anos na vida contemplativa e os outros anos sempre na vida paroquial, como pároco ou vigário paroquial. E uma das minhas experiências muito simples, mas que para mim é muito importante, é quando eu chego depois de um dia de atividade, porque a paróquia, pelo menos para mim, é algo imenso, é um gigante que precisa ser despertado, porque são tantas necessidades, tantas realidades, tantas pessoas, tanta coisa bonita, com certeza, tanta vida que acontece, mas também tantos desafios. Quantas vezes eu vou a um hospital visitar uma criança doente, com câncer, pacientes terminais. Quantas vezes eu não tenho resposta para aquilo? Muitas vezes eu saio de uma UTI sem resposta. Quantas vezes eu atendo situações que eu não tenho resposta? Quantas vezes com o meu carro eu passo pelo território da minha paróquia? Agora, por exemplo, eu estou numa nova paróquia em Ponta Grossa, novos bairros, e vejo tantas casas, tantas famílias, tantos desafios de evangelização. E quando eu chego em casa, às vezes com a preocupação, com todo aquele desafio pastoral, na minha capelinha, na minha casa paroquial, tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que aliás foi a irmã Zélia que me doou, lá em Fátima. E eu gosto de sentar diante daquela imagem, olhar para Nossa Senhora e voltar ao essencial, porque para mim Maria é aquela que me ensina a voltar ao essencial. Se eu acho que o meu desafio é grande, o de Maria, quem sou eu? Uma gota d'água, o meu, diante do oceano, que era o desafio de Maria. Trazer o Salvador do mundo, ser parte essencial, né? Na redenção do mundo. E o que Maria faz? Ela silencia, ela está ali, ela confia, fala pouco porque ela sabe que quem faz é Deus. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Eu fico imaginando o silêncio de Maria. 30 anos, Jesus em Nazaré, aos 15, aos 18, aos 20, aos 25, e ela sabia, porque o anjo já havia dito lá na Anunciação que aquele é o Messias. Ela sabia que aquele jovem que crescia na sua casa era o Messias. Com certeza ela via tudo aquilo que a humanidade passava ali em Nazaré, ali na Galileia, mas ela estava diante de Deus, contemplando, sabendo, Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Então eu também, olhando para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu sei, Deus é capaz de fazer. Aquela família que eu não tinha solução para aquele desafio, Deus é capaz, pela minha oração, pela minha pobreza, às vezes eu estou ali, e eu sei, é uma presença, mas é uma presença eficaz, como foi a de Maria. Como pensar a vida de Jesus em Nazaré, como pensar os 30 anos de Jesus em Nazaré, sem a presença da mãe. Como pensar Jesus na cruz, sem a presença da mãe, porque a mãe ali aos pés da cruz, ela humanizou aquela dor, humanizou. Uma dor pode causar desespero, uma dor pode nos levar à loucura, mas Jesus na cruz tem uma mãe, aquilo dá sentido, aquela presença. Como Maria me ensina na minha vida de padre, quando eu não tenho resposta, quando eu vejo a dor, quando eu sou chamado a acompanhar um funeral, a realizar uma exéquia,
as Ezequias e o que eu vou dizer? Já viu quando uma mãe perde um filho? Quando os pais perdem um filho? Atendi há pouco tempo 2 jovens que morreram e eu tive que ir lá realizar as Ezequias. O que se diz nessa hora? Nessa hora Nossa Senhora para mim é o consolo. Então eu chego em casa e sempre me coloco diante dela. E ali renova a minha esperança. Ali eu renovo as minhas forças. Ali eu encontro descanso. O meu verdadeiro descanso, por mais que é muito importante o descanso físico, eu gosto de dormir, durmo muito bem, mas quem me descansa é aquela imagem de Nossa Senhora que me olha e eu digo, se a senhora foi aberta para Deus, eu também quero ser. Se a senhora soube esperar, eu também quero esperar. Se a senhora confiou, eu também quero confiar. E eu sinto ali que não é só uma teoria, mas Maria é de verdade a mãe do sacerdote. E que eu, como todos os padres, sou filho predileto de Nossa Senhora, porque ali eu sinto que ela diz assim, descansa porque eu cuido. Aprende comigo porque eu sou capaz de ensinar. Mais do que tantas graças e milagres que eu já experimentei na minha vida de padre por meio de Maria, eu aprendo dela a confiar. Eu aprendo dela a recomeçar cada dia. Eu aprendo dela que vale a pena confiar no projeto de Cristo. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria, mesmo quando a resposta não veio naquele dia, mesmo quando a dor parece intensa, mesmo quando eu gostaria de apressar. Quantas vezes na minha vida paroquial, no meu ministério, na pregação, eu gostaria que tudo acontecesse de forma mais rápida, mas de Maria eu aprendo que Deus tem o tempo e que Deus nunca tarda. É eu que sou apressado. Quando eu penso Maria agora na glória, ela olha para aqueles 30 anos, para aqueles 3 anos de ministério público, para aquela lembrança da cruz, e eu penso que Maria poderia me dizer assim, valeu a pena esperar em Deus, valeu a pena acreditar naquela palavra, porque quando o anjo a deixou, Maria ficou só com a palavra. E na minha vida de padre, o que eu tenho? Uma palavra que é de Deus, que eu anuncio e ela realiza. Quando eu escuto alguém dizendo assim, padre, o meu casamento mudou depois daquela pregação, depois que você proclamou aquela palavra, eu lembro de Maria, a palavra é eficaz. Então a minha confiança não está nos meus métodos, não está na minha estratégia, porque por melhores que sejam as minhas estratégias, elas são um nada diante do segredo de Maria, que confia, que espera. Ah, como Maria me dá descanso na minha vida de padre. Diante daquele gigante que é a paróquia, eu sei, tem alguém que é muito maior do que aquela paróquia. É o coração de Maria, todo aberto para Deus e todo aberto para os homens, no qual eu também me encontro, como filho, como aquele que é acolhido e que descansa. E eu queria dizer para você que está ouvindo um pouco da minha história, da tua história, nos teus desafios, você pode descansar em Maria. Eu não sei o tamanho do teu desafio, mas eu sei o tamanho que foi o desafio de Maria. E ela no silêncio, na humildade, na abertura, no faça-se, diante da cruz da tua vida, diante do desafio da tua vida, diante de tanto que a gente precisa fazer, às vezes a maior obra que nós podemos fazer é dizer, faça-se, confia, eu me entrego, agora e na hora da minha morte. A nossa vida é entrega, a vida de Maria foi entrega. Por isso eu posso dizer desses meus anos de padre, a palavra que me resta é gratidão, porque todos os dias eu chego em casa e encontro companhia. Alguém me perguntou, como é a solidão do padre? A solidão do padre é uma graça, porque nessa solidão eu encontro espaço para encontrar a minha mãe, e essa mãe me pega sempre no colo, e nesse colo vale a pena descansar. Que você também descanse no colo dela. É isso mesmo. Nossa, como é gostoso descansar no colo da Nossa Senhora. É maravilhoso, ela cuida de tudo. Quando a gente dá tudo para ela, ela cuida de tudo. Então é maravilhoso. Nós vamos sair para o nosso intervalo e já voltamos para o nosso momento de oração. Fica aí.
Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu te oferto minha vida, os meus desejos mais profundos. Eu quero fazer tua vontade, pois ela é o meu ser. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. E alegria imensa poder rezar agora por você, colocar você nesse colo de Nossa Senhora. Como é gostoso a gente, quando chega cansado da missão, ficar no colo dela, descansar nos braços da Virgem Maria, como Jesus. Então nós vamos rezar, vamos cantar e vamos pedir ao céu para te abençoar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Nós queremos nesta oração pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ir para frente. Não sei aonde você se encontra, mas eu sei que o Senhor hoje, por meio de Maria, quer que você caminhe, vá para frente. Vai rezando isso no teu coração, não dá mais para voltar. É verdade que em alguns momentos da vida a gente quer voltar, a gente pensa em desistir porque a cruz pesa, porque a escuridão chega, porque a gente se sente em alguns momentos desamparados. Mas hoje nós estamos rezando com você e dizendo: não dá mais para voltar. Depois daquela morte, depois daquela dor, depois daquela decepção, daquela mágoa, a tentação seria: chega, vamos deixar, não vale a pena. Pelo contrário, nós chegamos hoje até a tua casa para dizer: não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. E o que me leva para frente é o amor de Deus. Deixe o amor de Deus chegar hoje na tua casa. Sinta a presença de Nossa Senhora que leva de novo na tua casa a confiança. Eu acredito que hoje Jesus está na casa de muitas pessoas, na tua casa, tirando o desânimo, a tristeza, a falta de perdão, aquele desejo profundo que é o Espírito que realiza em nós. Vale a pena dar mais um passo. Você que estava com medo de dar um passo,
Você que estava se sentindo cansado ou desiludido, hoje o Senhor chega até você com a presença da Virgem Maria para dizer: você pode mais um pouco, você pode ir além, não dá para voltar. Não, estamos em alto mar e nós sabemos para onde estamos indo, e para onde estamos indo vale a pena. Vale a pena ir para frente, vale a pena perdoar, vale a pena enfrentar esse desafio que a vida está te colocando. Reze, se abra a Deus agora e deixe o Espírito soprar em você, na tua vida, na tua história. Eu peço ao Espírito Santo que sopre o fogo do amor dele numa escola. Veja uma escola que precisa muito do Espírito Santo. Há algo que precisa ser quebrado, destruído nesta escola, e o Espírito Santo vai lá agora junto com Nossa Senhora. Eu peço por essas crianças, esses alunos que estudam nessa escola, um batismo de Pentecostes. Virgem Maria, passa à frente, destrói o mal, todo o mal seja destruído agora dessa escola. Nós clamamos agora: cerque esta escola com a força do Teu Espírito Santo. Cerque essa escola com o sangue de Jesus. E eu creio que o mal não terá nenhuma força, nenhum poder sobre esta escola. Raia Xandere Vem Espírito Santo com a tua força. Você pode ir rezando e dizendo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo encher o meu coração de esperança, de graça. Pede agora. Talvez você está nos assistindo e nem está acostumado a rezar assim, mas você pode dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, porque Ele está aí, está no seu coração, e Ele pode sair, fluir através de você, transbordar do teu coração. Deixa a unção do Espírito alcançar você hoje para renovar a tua vida. Você que estava em casa triste agora, eu sinto que o Espírito Santo está agora te abraçando, te visitando. De repente nasce dentro do teu coração aquele pensamento: eu sou amado. Eu sou amado por Deus. Deus está aqui agora para me libertar, me salvar, me transformar. Vem Espírito, realizando essa obra em nós. Vem Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas. Vem Espírito Santo iluminar a mente daqueles que precisam tomar uma decisão. Eu te peço agora a cura do filho da Isabel lá nos Estados Unidos, que está agora internado na UTI. Vem Espírito Santo agora sobre ele, ressuscita a saúde dele. Vem Espírito Santo, recupera tudo que ele perdeu nesse tempo, recupera. Ai, Xandre, Vem visitar essa pessoa que está em casa desempregada, que está desiludida e muito decepcionada por causa que todo o trabalho que ela fez ao longo de uma vida parecia tudo perdido. E agora, Espírito Santo, consola essa pessoa. Tu que és consolo. Uma pessoa que vive desempregada na sua casa e estava muito triste, e essa oração está chegando até você. O Senhor está te tocando, e nos próximos dias você vai ser visitada por uma graça de um novo trabalho. Mas já nesse momento você sente crescer em você a esperança de que você não foi esquecido, de que você não foi abandonado, mas o Senhor que te ama te abençoa e te visita nesse momento. Não dá. Nem mais pra ver. Nem mais pra ver. Creia nisso. Que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo. Senhor,
Abençoa as pessoas que trabalham nessa obra. Abençoa, Senhor Jesus. Abençoa pelo Teu Espírito Santo. Abençoa todas as decisões de cada um que trabalha aqui. Vem, Espírito Santo, que me leva para frente. É o amor. É o amor de Deus. Hoje você pode dizer: não dá mais para voltar. Reza isso na tua vida. Canta isso. Deixa o Espírito falar ao teu coração por essa canção. Ouça ela e deixa ela guiar hoje o seu dia. Você que pensava em voltar, agora você reza e diz: é preciso ir para frente. Eu sou esse barco movido pelo vento do amor de Deus que me guia, que me impulsiona. É o amor de Deus. Este amor que não se cansa. Sopra, Senhor, o teu amor em nós. Sopra o teu amor. Sopra a tua graça em nós. Sopra a tua presença. Sopra a tua esperança em Sopra a tua nós, no teu alegria, povo, Senhor. na tua igreja, na humanidade, Jesus. É por isso Sopra que estamos sobre aqui, nós. Jesus. Sopra neste lugar, do teu perfume. sobre a TV Evangelizar, Enche-nos, Senhor, da sobre os tua glória. funcionários, os Enche essa TV, missionários, os Senhor, voluntários. com a tua presença, Sopra em com a tua nós, Jesus. providência. Sopra em nossas Sopra em nós, famílias. Espírito Sopra o Santo. teu Espírito Um tempo na de igreja, alegria, um tempo nos de bispos, na ressurreição. CNBB, É isso Jesus, que nós queremos. nos sacerdotes, Sopra em nós nas religiosas, esta sopra força em que não nós. se cansa Sopra na tua igreja, de se desperta doar. a tua igreja, Nós Senhor, queremos para agora, não voltar, queremos mas para um ir tempo novo, com confiança. queremos uma saúde Nós espiritual queremos, nós nova, esperamos porque Tu isso, és Jesus. o nosso santo dos santos. É verdade, Oh, Senhor. Raia Xandaririria, nós te agradecemos, Obrigado, Senhor, te louvamos Senhor. Bendito seja por o teu esse nome, dia de bendito hoje, seja a tua por graça. elas curas que o Senhor Nosso operou Senhor aqui. e nosso Deus. Nós te louvamos e te bendizemos, seja, Senhor. porque Tu és Muito o obrigado. santo do santo. Tu és a nossa Muito graça. obrigada, Senhor Tu Jesus, és tudo para pela nós, vida do Jesus. Padre Pedro, Obrigado, pela vida Senhor. da Amanda, Obrigado, da Senhor, pela Jaque, irmã Zélia, pela vida do por todos que Murilo e de estão cada um aqui. que trabalhou aqui. Bendito Muito seja, obrigada, Senhor. Nós te louvamos Abençoa-nos e com te esperança, agradecemos com graça. que todas as Amém, bênçãos Senhor. do céu recaia como uma chuva neste lugar. Muito obrigada a vocês todos que participaram, a você que esteve conosco, nossa gratidão e a nossa oração por você. Deus te abençoe. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Não dá